Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Primeiro levaram as negras e eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários e algumas operárias. E eu não me importei com isso. Eu também não era operária. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso. Afinal de contas, eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados e algumas desempregadas. Mas como eu tenho emprego, eu também não me importei com isso. E agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht. Bem, então eu queria, não vou me dirigir diretamente com uma questão ao professor Luiz Humberto, mas também pontuar alguns aspectos para o nosso debate, né? Primeiramente, reforçar que esse movimento, né, dos docentes e que tem buscado aí fazer uma mobilização, esclarecimento da categoria, que também, né, se coloca na perspectiva fundamentalmente de pautar qual é o projeto de universidade que a gente está assistindo, né, a sua implementação dentro da Universidade Federal da Bahia. E por isso a gente está fazendo debate sobre a conjuntura e a situação da universidade, com a contribuição também do professor Luiz Humberto, e da mesma maneira como estamos tentando retomar o movimento docente, né, propusemos, solicitamos ao professor Menandro, que o fez, que pudesse então historicizar um pouco dessas questões sindicais mais recentes, né? Então, só para localizar aí as duas falas no dia de hoje. Fundamentalmente, a nossa pauta em questão, como eu falava, principalmente no que diz respeito à atual diretoria, que tenta nos desqualificar, dizendo que somos um pequeno grupo, que somos pessoas apenas ligadas a partido e por isso estamos nos organizando, somos as pessoas que, né, apenas querem pautar greve, né, e que eles são aqueles que sentam em mesa de negociações e que não atrapalham a vida, a rotina da universidade, né? Em função disso, nós queremos dizer que nós, na verdade, somos professores insatisfeitos com o projeto de universidade que está sendo implementado dentro da Universidade Federal da Bahia, que na nossa avaliação é a ponta de lança da privatização e da expansão, da mercadorização do conhecimento no Brasil e do sucateamento e privatização de forma fatiada da universidade brasileira. É isso que vem sendo implementado acirradamente, aprofundadamente na Universidade Federal da Bahia, infelizmente. Nesse sentido, a gente tem aí vivido elementos que atacam todos os setores, professores, estudantes, né, funcionários, e é nesse sentido que a gente busca essa unidade, né, na organização para enfrentamento. A gente tem visto aí um sucateamento com 600 professores substitutos, cursos paralisando estudantes de química, recentemente também de medicina veterinária, odontologia, né, fazendo manifestações, o prédio de química aí incendiado desde 2009 até hoje, sem estrutura, né, de laboratório, de condições de funcionamento, por isso os estudantes foram às ruas, né. A gente tem aí turmas hoje com 120 estudantes, e hoje pela manhã uma estudante de matemática, a professora Edson, que é da área, nos relatava. Ela disse que assiste aulas com 120 estudantes e com alto índice de reprovação, porque os estudantes não conseguem ouvir o que o professor fala em sala de aula. Essa é como uma das principais consequências. A gente tem aí hoje, no Brasil, apenas 2,8% aplicado em educação no nosso país. E contraditoriamente a campanha aí que exigia os 10%, né, do PIB proposto para a educação, que simplesmente passou a olhos batidos do nosso governo. Ao contrário, 46% aproximadamente do nosso produto interno bruto hoje vem sendo aplicado para o pagamento de juros da dívida externa brasileira. Então é nesse sentido que a gente se coloca. Hoje ainda a realidade brasileira, né, se caracteriza com 75% do ensino superior hoje oferecido no nosso país sendo oferecido pelas empresas privadas e pelos grandes barões da educação, inclusive agora com grandes setores financeiros estrangeiros fazendo esse investimento. Apenas 14% dos nossos jovens brasileiros hoje conseguem ingressar e sentar nos bancos do ensino superior, seja público ou seja privado. E as políticas, né, que a gente vem assistindo no nosso país
com certeza não tem dado conta e tem, ao contrário, incentivado a privatização e a aplicação do dinheiro público no ensino superior brasileiro, no ensino privado, né, no Brasil. Quanto à carreira docente, a gente tem aí perdas salariais gigantescas e apenas, infelizmente, o nosso sindicato, o qual a gente se posiciona contrário, defende apenas os 4% abaixo da inflação. E essa não é a nossa pauta percentual de reposição, mas muito para além disso passam as nossas reivindicações. A gente assiste hoje o ataque à previdência dos servidores, né? E nós lutamos aí pela defesa de um plano de carreira único para o magistério das instituições de ensino superior. E, obviamente, também, né, condições de trabalho adequadas, enfim, todo um processo de luta contra o sucateamento, né, a precarização do trabalho e a superintensificação da exploração do trabalho docente. E, nesse sentido, a gente se coloca principalmente contrária à atual direção do nosso sindicato, que tem tentado calar cada vez mais e também vendar os nossos olhos. Calar a categoria e vendar os nossos olhos, não fazendo nenhum papel na tentativa de esclarecer e de informar a categoria docente da universidade. Ao contrário, tenta velar e tornar cada vez mais obscura a realidade e a situação em que a categoria, a universidade brasileira se coloca, né? Então, a gente defende um sindicato para a luta, pelas reivindicações, para esclarecer, para mobilizar e levar a categoria a reivindicar as suas demandas enquanto categoria, enquanto universidade. Ao contrário da política festiva, festeira, que a nossa atual direção vem fazendo e na tentativa, inclusive, né, de continuar nos impedindo de observar e enxergar dentro da realidade todo o ataque à universidade brasileira e à carreira que a gente vem enfrentando. E exemplos disso concretos a gente tem vivido no dia a dia. Já me encaminhando, né, para finalizar. Hoje pela manhã eu fazia, juntamente com a professora Juliana e alguns outros estudantes de pedagogia, na Faculdade de Educação, a mobilização. Fechamos a porta principal, deixamos a lateral de acesso, para as pessoas terem acesso, né, aquelas que quisessem, colocamos um cartaz grande anunciando a paralisação e chamando para essa atividade. Né? Em seguida, próximo às 8h30, o diretor veio nos comunicar que tinha recebido à sua mesa um abaixo-assinado de professores daquela casa, né, reivindicando, se colocando contra o fechamento da porta principal e dizendo que talvez tivessem que chamar inclusive a Polícia Federal, né, dizendo e denunciando que estavam sendo impedidos de ter o acesso. Então, para ver o nível de truculência, de autoritarismo e a tentativa, como eu falava, de calar qualquer outra perspectiva de projeto de universidade diferenciada a esse que aí vem sendo há pelo menos 10 anos imposto dentro da Universidade Federal da Bahia. E é nesse sentido que a gente se coloca, fundamentalmente na defesa e na pauta de um projeto de universidade contra-hegemônico, que vai na linha do que o professor Luiz Humberto também falava. E principalmente essa universidade que tem de fazer confronto à mercadorização da ciência e tecnologia do nosso país, à mercadorização do conhecimento, ao rebaixamento e à desqualificação cada vez maior da formação dos nossos jovens desse nosso país. E aí a gente defende, obviamente, a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e também de acesso universalizado. Tal como eu já citava hoje pela manhã, países vizinhos nossos, muito menores, né, e com PIBs menores do que o nosso, né, tal como a Venezuela, já universalizaram o acesso ao ensino superior da sua juventude, já exterminaram, né, os índices de analfabetismo da sua população. Então a gente sabe que o país, o Brasil, que está hoje na 6ª maior economia do planeta, tem todas as condições de garantir as qualidades e garantir tudo aquilo que a universidade tem como necessidades fundamentais e também garantir o acesso à juventude brasileira universalizado ao ensino superior. Então é nesse sentido que a gente se coloca enquanto coletivo de professores de oposição, mas fundamentalmente não para pautar greve, como a direção tenta publicizar, para que busque desqualificar esse movimento, mas fundamentalmente se organiza para pautar um projeto de universidade para combater o sucateamento e o extermínio, para defender fundamentalmente que os nossos filhos e netos possam também, quiçá, garantir o momento, a tentativa ou ainda a possibilidade de sentar nos bancos da Universidade Pública Brasileira. Então é nesse sentido que a gente chama aí também, né? Hoje a gente está tentando somar esforços com os estudantes, né? Servidores que aí também vem fazendo essa paralisação e tentando cada vez ganhar mais força, adesão a partir da informação, do esclarecimento
dos professores da nossa categoria, porque sem essa unidade em torno de elementos que têm atingido diretamente todas as categorias, a gente não vai conseguir fazer essa construção desse projeto contra-hegemônico da universidade e pautar, né, a questão do ensino superior brasileiro no nosso país. E para isso a gente precisa estar presente, a gente precisa dar um passo, a gente precisa sair do imobilismo, né, e deixar muitas vezes algumas coisas de lado, mas também precisamos priorizar e pautar cada um individualmente na sua vida esse processo de mobilização coletiva, para que a gente não seja aí calado. E para finalizar, eu queria dizer então mais um poema, né, do Brecht. Aqueles que lutam um dia e por isso são bons, aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons, aqueles que lutam anos e são melhores ainda, mas também, porém, aqueles que lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis. Obrigada.